Bora. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Importe, o canal de Canário de Porte da FNO. Essa aqui, ó, Federação Nordestina de Ornitologia. Hoje a gente, depois de um longo, mas não tão longo, um médio, tenebroso inverno, a gente está de volta. Dessa vez, um programa bem diferente, porque, em primeiro lugar, a gente vai conversar com um cara que é multitarefa. O cara é veterinário, o cara cria hamster, o cara cria canário, o cara cria porquinho da Índia, o cara é juiz de canário de cor, mas vai fazer prova para juiz de canário de porte, é juiz OBJO, mas vai fazer prova para COM. Ele vende produtos, está abrindo uma empresa, está fazendo medicamento também. E, rapaz, sinceramente, falta predicados e adjetivos para falar dessa pessoa aqui. Mas antes disso, eu queria dizer que também o programa hoje vai ser diferente, porque a gente vai falar de uma raça que está em vias de ser reconhecida pela COM, mas que ainda não foi, né? Mas é uma raça que quem cria canário de porte já viu, já olhou, já se perguntou, já se questionou, que é o Hansmi, ou Hansmi, como preferirem, que é um canário de origem iraniana. E vai ser diferente o programa hoje. E para que seja diferente, vamos chamar o entrevistado do dia, meu amigo, meu pentelho querido, o garoto prodígio durante muitos anos da FOB OBJO, Sérgio Nicolau. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu, Max. Muito obrigado. Serginho, tamo junto. Serginho, Sérgio Nicolau, Xuxa, como preferirem. Meu amigo, nesse canal aqui, quando as pessoas vêm comentar aqui comigo algum programa que a gente fez, alguma coisa, o que elas mais falam, principalmente o pessoal que está começando na canaricultura, os mais novos, é dizer, pô, Max, eu gostei muito da entrevista, eu gostei muito de você falar sobre tal raça, tal, não sei o quê, mas assim, o que eu acho bacana é a primeira parte do programa, que é quando o cara que está ali conversando com você, que está sendo entrevistado, que está participando do programa, fala de como foi o começo dele na canaricultura, de como ele entrou, que ele conta a vida dele, que a pessoa que está assistindo termina se espelhando. Porra, eu já passei por isso. Rapaz, comigo foi parecido, tal. Serginho, a palavra é sua. Fala aí como foi que Sérgio Nicolau conheceu a canaricultura e começou a enveredar por esses caminhos das asas, penas e bicos. Fala, Max. Vou tentar ser um pouco ligeiro, porque parece que o meu começo durou uns 20 anos, mas... Fica à vontade. Eu sempre fui apaixonado por criação. Não sei se naturalmente ou por incentivo do meu pai, que gostava também, nasceu na roça, trabalhava com cavalo, com vaca. Então eu sempre gostei. Eu lembro dos filmes, dos desenhos, era desenho que tinha animal. Aí começava a assistir filme, aquele Baby Porquinho Atrapalhado, via aquele monte de animais, ficava louco. Meus brinquedos não era carrinho, não era bola, era fazendinha, era animalzinho zoológico. Meu jogo de videogame, aquele Zoo Tycoon, que era de montar zoológico. Então sempre fui apaixonado por animal. E com 12 para 13 anos, meu pai me deu um canário belga, um canário doméstico branco. Depois eu fui até ver, a anilha era do Paulo Vilela. Depois que eu comecei a entender, que dava para pesquisar de quem era a anilha, era do Paulo Vilela. E meu pai criou o canário da terra, silvestre, até eu ter uns 5 anos. Eu lembro que ele mostrava os ovinhos. Eu ficava brincando com as gaiolas dele, de passar um passarinho para uma gaiola, para outra, escapava. Aí depois ele me deu a obrigação de cuidar dos passarinhos, de botar água. Eu queria só botar água e comida, eu queria pegar os passarinhos, botar de gaiola. Não podia nem pegar na mão, eu pegava com 5 anos. Depois ele parou, teve esse intervalo aí de 6, 7 anos sem nada, até que ele ganhou um passarinho. Aí eu falei, não vou ter só um passarinho para cantar, vou tirar os filhotinhos. Fui,
comprei 2 fêmeas no pet shop, lembro que custou R$ 15 as duas na época. E, Faz pouco aí tempo, viu? O canário não aumentou muito de preço assim de lá para cá. aí, aí eu já tirei os filhotes das duas, aí comecei a conhecer o pessoal do bairro que criava canário, que me indicou o pessoal que criava para exposição. E aí eu sempre fui muito competitivo e nunca fui muito bom no esporte. Não era aquele cara muito ruim, mas nunca. E a canericultura era a chance de eu ser competitivo e me dar bem, né? Então eu também gostei dessa parte de competição da ornitologia. Então aí foi indo, foi estudando, aí depois internet, o pessoal ia para cybers para jogar Counter-Strike, eu ia para pesquisar no site da FOB, imprimir as fotos dos passarinhos, cacapo, criador do cacapo, era pesquisando passarinho o dia inteiro. Serginho, você ainda é novo, né? Principalmente se a gente fizer uma comparação comigo, né? Se bem que você está acabadinho e eu estou conservado, mas você ainda é mais novo do que eu. E você começou na canaricultura muito novo, né? Começou, você contou um pouco desse começo, mas assim, propriamente na canaricultura de competição, criando canário para competição, como foi esse processo, essa metamorfose do Serginho que quis criar mais de um canário para tirar os filhotes e que começou a dizer, pô, peraí, existe uma competição de canário, eu vou começar nisso aqui. Conta aí um pouquinho disso aí para a gente. Eu já tinha visitado alguns criadores de canário de cor que expunham no clube, até brasileiro, viajavam. E muitos me mostravam lá, isso aqui é um agatopalino, isso aqui é um Isabel Pastel, isso aqui é não sei o que, aquilo lá na minha cabeça, não conseguia entender nada. Até que o Mauro Rodrigues, o criador do Barritos 2, ele me mostrou algumas fases. Ele botou vários passarinhos numa gaiola e falou: ó, isso aqui é tudo verde opalino, tá vendo que ele tem o pé preto? Isso aqui é tudo agatopalino, ele não pode ter o pé preto. Dentro dos verde opalinos tem que ter o desenho assim. Aqui dali eu fui começando a entender isso com uns 13 anos, 14. Até que eu comprei uma canária dele, uma canela clássica, amarela, marfim, mosaico. Ele mostrava, ó, o marfim não é normal porque é marfim, é cor de abacate. E aí mostrava, eu achava lindo aquele marfim no canela. Então foi o cara que parou, me mostrou com detalhes. Eu sou muito grato a ele. E essa canela foi a primeira que eu tinha, porque eu tinha um canário que veio lá dos pé duros meus, que tinha um canela ônix no meio que eu achei perdido em algum pet shop. Ele falou, dá para casalar com o canela ônix, fazer portador. O cara é tão Aí... novo que quando ele estava começando a criar já existia a mutação Onyx. Pode perguntar, vou mentir, Max. Não. Boa noite, dona Alessandra. Seja bem-vinda à nossa live. Tá chovendo na portaria. Ô, Max. Oi. E aí essa canela... Aí essa canela clássica, que foi a primeira de concurso que eu tive, né? Era uma canária interessante. Eu fui assistir Pokémon às 11h30 e deixei ela tomando sol. E a hora que eu voltei do Pokémon meio-dia, ela já estava de perna para cima, que tinha morrido. E... Aí você criou uma nova mutação, o carvão, né? A primeira, carvão, canela carvão. E aí, então, aí, o que é engraçado comentar disso é que coisas que me frustraram, eu tive plantel roubado depois, eu tive... depois eu entrei na faculdade, não criei nada, que eu levei os bichos para a faculdade. Então, problemas, frustrações nunca faltaram, né? Então, legal a gente não desistir, que é uma coisa que eu vejo, claro, que cada um tem a sua dificuldade, mas saber que depois da tempestade vem o arco-íris, né? Vem a bonança. Serginho, e aí você entrou nos canários de cor. Aí depois que roubaram, aí depois eu comecei com um plantelzinho melhor e aí roubaram os passarinhos em casa. A gente saiu para uma novena, que a gente chegou, tinham entrado e roubado um monte de passarinho. Aí meu pai, meio comovido com aquilo, foi no João Cará, um criador de colina, que o pessoal ainda conhece, cria até hoje, né? E me deu de presente de Natal 6 casais, já de cor. Aí esses eu anilhei os filhotes deles e competi em 2015.
Aí tinha portador de opalina, eu já levava, clássico, concorrendo como clássico, bicho cheio de fé, mas eu queria expor, né? E aí foi o Jordano primeiro que jogou o clube, já tinha assistido o julgamento passado, que foi o Silvio, né? Silvio Lemo. Depois o primeiro que eu participei foi o Jordano em 2005, quer dizer. 2005. Aproveitando aqui, mandar um grande abraço para Jordano Penteado, subidade da canaricultura brasileira. Esse é um mito, né? Folclore. E o Jordano jogou, aí aquele jeitão do Jordano, né? Não muito delicado. Esse canário aqui, faltou isso, faltou aqui, faltou isso. Esse canário aqui, ó, a chantilly tem que botar na comida, não adianta só comprar chantilly, não dá pro canário, não. Falei, vixe, a hora que chegar os meus aí, eu tô ferrado. Aí Serginho Acho que já tava... bateu assim no cabo que tava de lado, que é chantilly. A hora que chegaram os meus, eu falei, agora vem o fumo. Eu acho que já tava tão cansado já de ver passarinho fraco, que os meus já deu 86 lá, mandou embora, e eu, pelo menos, não levei o fumo. E aí, legal que depois de 86, primeiro ano, eu tinha feito 1,87. Depois, no segundo ano, eu tinha feito 89 em 3 passarinhos, um tirado campeão. Depois, eu fiz um campeão no clube. Depois, eu classifiquei para a Sonunga. Depois, classifiquei no brasileiro. Então, é legal essa evolução, né? Eu vejo o criador hoje que começa segundo ano, fala, nossa, levei o brasileiro, não classificou nenhum. Eu falo, meu amigo, se fosse fácil, perdi a graça. É verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Assim, a gente sabe que até um determinado tempo, né, até o início da internet, tudo era mais complicado. E eu tive um hiato na minha criação, porque eu criei durante muito tempo, criei desde os 13 anos, parei de criar e depois voltei um tempo. Para você ter ideia, quando eu parei de criar a primeira vez, não existia farinhada industrializada. A gente que fazia farinhada. E quando eu voltei, uma das coisas que mais me surpreendeu era que existia agora uma farinhada industrializada, que você não precisava mais fazer a farinhada. Por aí você tira como eu passei tempo sem criar. Né? Mas, bom, tudo bem. Quando eu volto a criar, isso aí eu já estou puxando um pouco para a minha realidade, aí eu escuto falar um cara que aquele ali é um boizinho que está criando e que é juiz e tal, e está fazendo prova para juiz e isso e aquilo. Mas, rapaz, os verde opalino daquele cara, ele vem fazendo um trabalho bacana tal. Como foi essa sua entrada aí nos verde opalino? Como você começou Foram realmente os verde opalino que lhe deram ascendência como criador? Como foi isso? Foram. Então, os verdes opalinos, o criador do Barretos 2 tinha o canela opalino muito bom. E ele tinha comprado o verde opalino do Tarcísio Arlete, que era do quarteto vice-campeão. E me comprou, criou um ano e eu comprei depois o casal. Criei, e aí eu peguei uma fêmea canela dele, canela opalina. Aí ele até tinha comentado, não vai prestar, vai dar sair com muita fel, porque o canela vai jogar fel melanina. Só que já era aquele opalino já vindo do mogno, já tinha esse canela mais mogno, né? Já era o começo do mogno. E os opalinos ainda estavam mestiçando com o mogno, mas mais longe. E a hora que jogou na canela, como ela era mais próxima do mogno, deu uns filhotes que chamaram bastante atenção, mas bem mais preto que os pais. E aí foi a hora que não foi a cor mais linda que eu achei, mas como era a melhor de concurso, foi onde eu me especializei. Sabia da importância de especializar, não tinha dinheiro malemar para comprar aquela cor, não adiantava ter muitas cores. Então eu foquei nos verdes opalinos mosaicos, né? Aí depois até abri a série, inclusive eu ganhei a série só com mosaico. Só tendo mosaico. Né? Serginho, só para a gente... Foi em que ano isso? Só para a gente pontuar aí, você lembra? Foi 13, eu acho. 2013. E foi no ano que eu fui fazer a prova lá no Brasileiro lá. Foi o primeiro ano que eu fui lá. Esse ano foi legal porque fiz barba, cabelo e bigode, né, nos bichos, né? Claro, faltou alguns criadores pontuais, mas era interessante, tipo, primeiro e segundo individual e campeão quarteto. Primeiro e segundo individual na fêmea e campeão quarteto. Então deu tudo que tinha que acontecer de melhor aconteceu, né? E
E aí você começa a... Uma coisa que eu achei interessante, que eu faço até hoje, né, como eu estou começando novas cores e novas raças, é sempre ver o que está ganhando. Eu, como juiz, eu não posso falar em tendência, né? Porque o manual ele é completo. Só que os criadores têm que entender que não existe, caso não exista o passo com todos os itens bem descritos, tem uma tendência ali, né? Na questão do porte ainda é mais simples, porque mesmo o item tendo a mesma pontuação, tem o que é o primeiro e o que é o segundo. No canário de cor, não. A gente tem o tipo. Vamos supor, o tipo vale 35 pontos. Dentro de tipo, a gente tem tom de melanina, tom da melanina das patas e bicos, tom da melanina do olho, localização da melanina, distribuição de desenho, formato do desenho, então, brilho. Então, tudo isso está inserido dentro de tipo. Envoltura, está inserido dentro de tipo. E quando um tem metade ou tem metade, qual que vale mais? Então, muitas vezes tem esse porém. E o criador que eu vejo que não está acompanhando o julgamento, não está se atualizando, muitas vezes fica esperando aquele canário perfeito. Aí até, mas esse canário aí é ruim de forma, a cabeça dele não é tão proporcional, esse canário tem um rabo comprido. E isso, essa cauda comprida, ela vai valer junto com tamanho e forma ali, 15 pontos, você não vai descontar vários pontos só por conta da cauda, você vai descontar ponto da cauda. Só que isso não vai ser suficiente para um canário bom perder o campeonato. E muita gente não vê o que chama atenção. E no verde opalino, no MOV, inclusive, eu tinha um ano lá, o meu canário estava na frente o tempo todo, daí foi 2011. Não, 2009, o ano que eu estava na faculdade. 2009. O canário meu na frente o tempo todo, e um canário do Carlão da ABCO, da Amigos ABC, em segundo. E aí o Wagner Neiva, Marvado, até começou a brincar. Pô, Serginho, segundo é melhor, segundo é melhor, segundo é melhor. Né? Fazendo aquela brincadeira ali que é legal da hora, e eu fica na torcida, aí pegou. No finalzinho o juiz inverteu. O meu foi para segundo. Esse é meu primeiro campeão brasileiro. Aí foi segundo campeão, mas na época nem tinha esse de segundo campeão, né? Nem dava medalha. Aí eu chamei o juiz depois, né, com todo respeito. O senhor lembra aquela mesa? E o que aconteceu que um canário ganhou do outro, né? Porque o meu tinha um desenho negro bem sobressaltante. Só que o fundo era muito branco. O outro não tinha o desenho tão negro, só que tinha uma envoltura, o fundo era cinza. É o que pede o Estava manual. se julgando negros, que precisa ter envoltura e não contraste. Sim. E naquela época, aquele canário meu chamava atenção, porque era aquele canário de desenhão, 4 desenhos nas costas, que fundo, camisa do Botafogo, do vozão aí, do ABC. ABC, ABC. E aí, eu parei para pensar e vi a importância da envoltura. Aí fui no stand de Edísio, peguei um canário dourado, laranja, cara laranja. Abraço pro Baiano Edísio, meu amigo velho. Hoje chegou aqui uma carrada de douros dele. Tá parando de criar, veio parar aqui em Natal. Olha só. Aí uma plumagem parecendo um fiorino, só que tinha a envoltura. E aí um amigo meu, criador mais velho, falou assim, não, mas você não pode pegar esse canário. Esse canário aqui é dourado, esse canário tem a plumagem assim, pega esse aqui. Sabe quando busca muito aquele bom um pouquinho nisso, bom um pouquinho nisso, e não é bom em nada? E eu sabia que eu precisava daquela envoltura. E aí veio o filho, né, Serginho? O seu filho, que é um como filho. criador, que você estava focado naquela história lá, sabia que o que ia resolver seu problema era aquilo. Sim. Aí eu peguei esse pássaro, tinha bichos que deram problema de plumagem, tinha bichos que deram problema de variedade, nasceram dourado, tinha. Porque o que nasceu mais limão com a plumagem boa, cara, já saiu na frente da galera, porque eu tinha um preto brilhante, trouxe uma envoltura ali que encaixou, e aí que eu comecei a destacar, e foi só criando bem e vendendo certo. Pronto. E aí, Serginho se torna criador de canário de cor, começa a ganhar série no Brasileiro.
a questão do juiz foi junto com essa evolução? Foi depois? Como foi? Sempre que eu comecei a criar, sabia que existia o juiz, desde que eu falei assim, quero ser isso, né? Porque como eu sou competitivo, né? Eu queria provar para mim mesmo que eu conseguiria ter conhecimento para se tornar juiz. Mas juiz não ganha. Eu falava, mas o cara não ganha nada. Mas eu quero ser juiz. Mas o que você quer ser juiz? Não sabia o que ia ser juiz. E não me arrependo até hoje, tanto que eu estou prestando prova para com, mas por que com? Também não sei, quero ser com, é importante, né? Você faz contato, você viaja, você vê passarinho, que é o mais importante, né? Que a gente mais gosta, tem a opção de ver mais passarinhos. Você tem um álibi da mulher, moço, vai ter que julgar, né? Não tem jeito. Então, essa questão de ser juiz. Aí eu prestei a primeira vez em 2010. 2010 eu prestei a primeira vez, que antes eu não podia por conta de clube, né? Eu tinha que ter 3 anos de clube. Eu já queria prestar em 2009, 2008, mas eu não tinha os 3 anos de filiado. E aí, no momento, eu fiz a prova, fiquei passei na teórica, passei no reconhecimento, e na última prova, que ninguém reprovava, precisava tirar 7, né? Que era o julgamento, né? Mas aí podia justificar, eu tirei 6,9. E aí eu com 20 anos fiquei uma arara, né? Pô, mas 6,9, qualquer faculdade arredonda isso no exame final, né? E o que eu estava assim, meio preocupado é ter que fazer tudo de novo, né? Tipo, toda a teórica, todo acompanhamento, despesa do seu bolso. E, e aquilo, só que na hora eu fiquei muito bravo, não presto mais prova, né? Por causa de 1/10 não me passaram. Mas depois disso eu vejo tanto que foi importante ter para o meu amadurecimento, né? Eu tava já me ficando estrelinha, né? Tipo, com 20 anos passar na prova, que legal, não sei o quê, conheço muito de canário. E a gente vê todo dia que a gente não conhece nada, tem muito que aprender, cada julgamento é um aprendizado. A gente evolui muito mais depois sendo juiz do que antes, né? Então, até um dos motivos que eu peço para juiz de porte é para aprender mesmo, porque quando você é juiz, você aprende mesmo. É muito interessante. E aí, Serginho, aí você virou juiz, virou criador, virou campeão brasileiro. Aí no outro ano eu já tinha passado a raiva, já queria prestar de novo, só que aí eu tinha prova da faculdade bem na época da prova de juiz. Aí eu não fiz a inscrição. Aí o pessoal, pô, mas você desistiu mesmo, né? Não, isso aqui era a prova. Ninguém conseguia convencer de que eu tinha prova no dia da prova de... Não tinha como já da faculdade para de juiz. E uma galera falou assim, nossa, o moleque ficou bravo mesmo, né? Não vai nem prestar a prova. Eu falei, não, gente, não é isso. Aí depois, em 2012, deu certo de prestar a prova e, graças a Deus, passei. E aí virou referência na canaricultura de cor, como juiz, como criador. E aí onde começou depois de alguns anos criando, julgando canário de cor, participando do brasileiro, resolveu virar a página, começar a criar porte e começar a pretender ser juiz de canário de porte. Eu acho que foi nos mundiais, né? No Reggio Emília, Campeonato Reggio Mundial. Emília tem uma boa parcela disso, né? Nas suas viagens aí para a Europa. Você viaja lá e aí você encontra os criadores brasileiros. O cara fala, pô, você viu esse Lanca? Você viu esses raças espanhóis? Você viu esse Gloucester? Eu olhava para eles e não via nada. E aí não via nada, porque para mim era um detalhe que eu não tinha técnica para olhar. Você viu o tal canário? Vem cá ver esse orca. Aí eu olhava um outro orca. Pô, mas esse aqui não é mais bonito, é mais peitudo. Não, que peitudo. Olha a posição de perna, que não sei o quê. Eu perdidinho. Aí comecei a conversar, comecei a estudar. Aí acredito que criando te ajuda bastante. Eu comecei a criar algumas raças, né? E falar com os amigos, né? Depois que eu vim para Londrina também ficou mais fácil, com o Bigatão, aqui Londrina é bem forte, né? No porte, o Lair, Pífaro, Dutra, Ricardo Sampaio, o Adelino, tinha o Otávio, tem uma galera do porte aqui que dá para... Então aí eu comecei a ver canário, o cara explicava isso e foi onde eu tive interesse. Achar lindo eu sempre achei, né? Eu
eu tenho um problema sério que se eu pudesse criar todas as raças e todas as cores, eu criaria. Então, desde que tivesse qualidade, né, claro? Eu gosto de bicho bom, aquele bicho que o nego olha e fala, nossa, já tá nesse nível, né? Isso aí é um prazer. Mas, tendo tudo isso, não vou conseguir fazer isso com todo mundo, então não adianta. Serginho, aproveitando sua deixa, um grande abraço para o mestre Bigatão, para o mestre Olaí, grande abraço para Otávio, caba mais bocudo que eu conheço. E Ricardo Sampaio, para um bocado de gente aí. Serginho, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Pelo menos a impressão minha aqui, eu fico aqui no Nordeste só observando o mundo. O Nordeste é o melhor canto do cara observar o mundo, cara, porque a gente termina não saindo daqui, porque tudo é distante, e a gente fica só observando daqui. A impressão que eu tenho é que a canaricultura de porte tem evoluído muito nos últimos anos aqui no Brasil, e isso também se deve a o pessoal de porte procurar quebrar mais a fronteira Brasil-Europa do que até o pessoal de cor. Pode ser que seja uma visão deturpada minha, pode ser que eu esteja falando besteira, mas você, como criador de cor e como criador de porte, né, você acha que talvez o pessoal de porte tenha procurado mais essa integração, essa troca de experiência com o pessoal da Europa? Assim, geralmente eu também não sei se é porque eu sou criador de porte, eu me volto muito para a canaricultura de porte, mas assim, a impressão que eu sempre tenho é que o pessoal de porte está procurando muito mais essa integração extracontinental do que o pessoal de cor. Como é que você avalia isso? Então, Marcos, o que eu tenho avaliado no porte, é que começou uma fase já, quando acho que é mérito, inclusive, do Carlito, quando falou para parar com os limítrofes. Por quê? Antes eu conheci os criadores de porte da minha cidade, de Barretos e da região ali, e era o tal de cruzar norte com Crest, de York com Lanka, cruzado suíço com cruzado do sul, Gloucester com Norwich, Fife com espanhola, era uma bagunça. Aí o cara tirava lá 3 irmãos, um ia como murcho, outro como Scott, outro como larguei. E aí, até isso que tipo me travava um pouco, aí eu ia ver o julgamento, acabava passando tudo. E aí eu acho que quando o Carlito falou assim, galera, vamos cortar os limítrofes, eu acho que já ajudou muito na caricatura de porte. Porque esses negócios, dá para fazer algumas coisas? Dá, mas o cara tem que saber que esse trabalho, já que ele quer fazer, ele tem que apresentar quando estiver pronto. E os caras apresentavam no meio do caminho. E muitas vezes a cultura da época ali era para incentivar, vamos pontuar abaixo para deixar passar. O que via, o cara estava ganhando a série no brasileiro com um monte de passarinho que dava para escrever como duas raças diferentes. Isso, quando fez esse corte, o que aconteceu? Pô, a gente só tem mestiço, modo de falar, tá, pessoal, do porte mais antigo. Quem tem os mais puros não nos vende. Então, lá foi uma saída. A Europa foi uma saída e quem foi na frente bebeu água limpa e o pessoal vendo bebendo água limpa foi indo para ser o próximo a beber água. Na cor, o Beraldi, o Arnaldo Araújo, o João Basile, o Teixeira, inclusive, conseguiram trazer o Beraldi disparadamente, né? O Beraldi estava em todo mundial, estava em todo julgamento. Coba, né? Coba. Também, mas tipo assim, a quantidade de canário que o Beraldi trouxe da Europa que importou... Ninguém é comparado ao Beraldi. Em muita coisa, ninguém se compara a ele. Ele conseguiu elevar o nível de canário de cor tão grande que muitas cores compensavam a gente comprar do Beraldi que comprar da Europa. E a Europa comprava do Beraldo. Sim, depois agora na última década do Beraldi, ele estava exportando para a Europa, porque ele criava muito, sabia para onde estava indo, e nisso
com o que ele vendia para a gente, o Teixeira também trouxe muita coisa de verde no começo, né, no começo do século, só que depois, hoje o pessoal quer comprar os verdes do Teixeira, né? O pessoal fala para mim, pô, Serginho, você vai para a Europa, você consegue importação de verde? Ô, cara, para que você vai trazer verde, pelo amor de Deus? Eles que estão querendo comprar os nossos, né? Então, o que começou no canário de cor, não sei se começou uma importação mais cedo ou teve sucesso reprodutivo mais cedo que de porte, né? Porque às vezes os primeiros que trouxeram de porte não criaram tão bem, não. Eu sei que os de cor encheram aqui o Brasil, que rapidamente, em muitas cores, não todas, a gente ficou pau a pau acima deles. Então, por isso que o porte, e inclusive no porte, já vejo o pessoal comentar coisas que há 5 anos não se via, o pessoal comentar de canário nosso, e o pessoal já começar a pedir canário de porte nosso para lá. Já está começando isso. E agora com o pífaro, que é uma raça nova, com certeza a gente vai ter que exportar, né? Porque ninguém mais tem pífaro no mundo. Né? É uma verdade, né? Isso é. E eu acho que é uma raça que tende a emplacar, a raça made Paraná, made Londrina, aí da terra que você passou a fazer parte. Mas, Serginho, a gente veio para cá para falar do Rasmi, canário iraniano, canário persa, né? Qualquer coisa disso. É uma raça nova, é uma raça que está em vias de aprovação, eu não sei em que estágio ela está com relação a como, se eu não me engano, fez uma passagem, é isso? Isso, ela fez a primeira passagem no Aberto da Turquia, agora em dezembro do último ano. E como foi lá? Você tem informação de alguma coisa? Diz que passou tranquilamente. A informação que eu tenho é que é uma raça com bastante identidade visual, cumpriu os conceitos de quantidade de cores, de inscritos, de criador e pontuação mínima. Então, diz que foi super tranquilo. Bom, como é uma raça muito nova, como é uma raça que ainda não foi, como é que eu posso dizer, oficializada, eu acho que a gente pode abrir um precedente, porque a ideia do importe não é a gente falar tecnicamente de nenhuma raça. Mas, assim, no caso do Rasmi, ou do Rasmi, é importante que a gente coloque para as pessoas, pelo menos, um resumo do que é a ave. Então, assim, eu vou ler aqui um pouco do stand do Rasmi, para que as pessoas entendam um pouco melhor, para que a gente possa, em cima disso, discorrer. Né? O padrão oficial sugerido, né, da raça, caso seja aprovado, ele tem o item forma e posição, que vale 20 pontos, que ele diz exatamente o seguinte: as partes do corpo devem ser proporcionais umas às outras. A cabeça, o pescoço e o tronco devem ser finos e esbeltos. A cauda e o corpo também devem ser proporcionais para que a cauda seja ligeiramente mais longa que o corpo. Então, é um canário muito fino, muito grande, e que a cauda, o tamanho da cauda consegue ser maior do que o corpo. Então, é uma tripa. Eu lembrei agora do Bretas, que chama raça espanhola de tripa seca. Isso aí é uma super tripa seca, Bretas. O corpo, que vale 15 pontos, o corpo deve ser delgado, alongado e cilíndrico. Ou seja, realmente um canário fino e comprido. O tamanho vale 15 pontos, mínimo de 20 centímetros. Então, é um canário grande, né? Talvez seja uma das maiores raças de canário de porte, né? Juntando-se o AGI, o frisado parisiense, o Lanca, né? A cauda, 15 pontos. A cauda deve ser muito longa, larga, e no final remeter à forma de um garfo. Isso é interessante, né? Porque é o que todo mundo não quer em qualquer raça de canário de porte, que é aquela cauda que espalha, essa raça aí pede para que ela espalhe no final, né? O comprimento da cauda deve ser maior do que o comprimento do tronco, já está falando lá em cima também.
Se uma das penas, isso aí é um item importantíssimo aqui nessa raça, que eu achei bem interessante, que nenhuma raça você fala alguma coisa parecida com isso, mas ele diz o seguinte: se uma das penas estiverem completas e forem mais longas que as outras penas da cauda, essas penas maiores não serão contadas. Deve-se contar, devendo-se levar em consideração para efeito de julgamento da cauda o conjunto de penas mais curtas. É um negócio interessante, porque a gente nunca viu isso, né? Ou você desclassifica porque tem pena incompleta, ou você avalia a ave como um todo, mas você diz, olha, cresceu aqui 2 a mais, aqui 3, essas aí não valem, só vale as outras. Com relação à plumagem, vale 10 pontos. As penas devem ser curtas, macias, roliças e absorventes, presas ao corpo. Penas onduladas, frisadas e bagunçadas em todo o corpo não são aceitáveis. Quer dizer, tem que ser um canário de plumagem acertada, né? E aí já entra aquilo que o Serginho tinha falado, canário limítrofe, que você vai e cruza com um, com outro, e para tentar chegar aquilo ali, isso termina gerando um monte de problema de plumagem que nessa raça não é aceitável. Né? Asas 10 pontos. As asas devem ser longas e proporcionais e não se cruzarem. Né? Que isso aí geralmente é um problema das raças maiores, né? Que geralmente tendem a ter asas mais longas, mas assim que acabam aqui e acolá dando aquela cruzadinha no final. E que, por exemplo, se a gente pegar como um exemplo o frisado parisiense, ele permite até que se cruze ali no final, não sendo o ideal para a raça, mas permite esse cruzamento, já aqui para o Hansmin não permite. Serginho, quando eu falar besteira, você vai me corrigindo, viu? Você fica à vontade. Pés, 5 pontos. As pernas devem ser longas e levemente dobradas, na altura dos joelhos, ou seja, flétidas. As coxas devem estar completamente visíveis e com cobertura total da plumagem, quer dizer, deve aparecer as coxas, porém, diferentemente do giboso, do giber, essas devem ser emplumadas. Cabeça e pescoço valem 5 pontos, a cabeça deve ser pequena e oval, as sobrancelhas não devem ser destacadas, pescoço deve ser do tamanho médio, estreito, e separar completamente a cabeça do corpo, afilado e se encaixado na cabeça. Condição geral, 5 pontos, limpo e saudável. Deve se apresentar em gaiola adequada, no modelo túnel, a mesma gaiola do Lanka, do York, composta por 2 puleiros com diâmetro de 12 milímetros, um alto e outro baixo. Todas as cores são permitidas, então, inclusive, canários com fator. O que é que você tem a acrescentar ou falar de algum ponto específico desse? E, para quem não sabe, o Serginho só está aqui para falar de Hansmin, porque ele, talvez, não sei, é o único cara do Brasil que está criando essa raça aí. É ou não é, Serginho? Fala aí para gente. Não sei se é o único, né? Mas sei que eu sou um deles, né? Então, a história do Hansmin começou que uma vez, se não me engano, o Tito postou num grupo, talvez Papo de Canário, isso há 6 anos atrás, 7. E postou eu já ouvi falar, desculpe me interromper, mas já que você tocou no assunto, eu já ouvi falar que esse grupo Papo de Canário é o melhor grupo de WhatsApp da canaricultura nacional e, quiçá, mundial, viu? Mas volta a falar aí. Tito postou lá. Não duvido, não. Esse grupo aí já aprendi muito com ele. Eu acho que o grupo o lugar que eu mais aprendi na vida foi no grupo Papo de Canários. Então é muito interessante mesmo. O Tito postou lá e falou assim: pássaros que custam em torno de 10 mil euros. Falei, eita pega. Eu aqui sofrendo vender um passarinho por 100 reais. Chamou atenção, né? Chamou atenção, passarinho rabu, uma cauda enorme e tal, como funciona, como que é, só tem no Irã. E os turcos estão fazendo e não vendem, não sei o quê. Fui para o Mundial, já tinha voltado ao Mundial, nunca tinha visto esse passarinho lá. Até que um dia eu fui na casa de um criador. Onde que eu estava? Não lembro onde eu estava. Eu sei que eu peguei uma carona com um criador, fui parar no criador de um criador
E lá ele também criava pitacilgo português, vários tamanhos, mutações, subespécies, né? E estavam os turcos visitando ele por conta dos pitacilgos que ele tinha. Onde que eu estava? Estava em Portugal, se não me engano. Devia ser Portugal. E até que um turco vira para mim e começa a mostrar a foto do plantel dele. E mostra esses pássaros iranianos. E aonde ele me falou, sabe como que é feito isso? Eu falei, não. Esse daqui é F1 de Gibber com York. Aí eu falei, Gibber com York já dá isso no primeiro ano? Sim. Um tem um cromossomo, outro não tem outro cromossomo, que faz essa cauda ficar maior do que nos dois pais. Eu falei, sério? Eu falei, que legal, já aprendi o caminho, né? Já aprendi o caminho, agora preciso de um Gibber, não, giboso, desculpa. De um giboso com York. Aí mostrou lá uns também de giboso com lanca, tal, muito parecido, mas o que eles gostavam era um giboso com York, porque eles queriam que o maior diâmetro fosse próximo do ombro. O lanca já é mais próximo da barriga, né? Então, que ele tivesse um ombro mais grosso ali. E a cauda muito longa. Eu falei, pô, aprendi a fazer o canal de 10 mil euros, né? Vou para minha casa agora e vamos procurar os gibosos e os Yorks. O Marçal criava giboso, inclusive falou de giboso aqui no Import, e me conseguiu. Pô, Serginho, não, toma aqui um macho. Eu tinha uma fêmea lá, York, Lank Yorkshire. E falei, pô, vou Ruim testar. York. Aí testei com ela, o canário enchia tudo, inclusive eu passei esse giboso em outras canárias, as canárias comuns, mas bem grandes, sabe? E eu percebia que parecia que a cauda mesmo era diferente, que era aberta, era todas as caudas, e só que longe de ter o pássaro que eles já tinham lá, né, com aquela cauda gigantesca. E aí fiz um ano, fiz outro ano, nunca tirei nada que servia, pelo menos com os patos que eu utilizei, eu não pensava em pegar a maior York que eu já vi, a maior Lanka que eu já vi, para cruzar com o maior giboso que eu já vi. Era só para ver ali o teste de produto, até que na Europa apareceu. Tive a oportunidade de trazer um casal e eu abracei. Abracei ali, pareceu um casal bem típico. O que eu trouxe, primeiro ano, nada do macho encher, a fêmea botava. No segundo ano, como era fora de época, o macho, a fêmea não botava, aí o macho enchia. Aí eu passei esse macho em outros canários, em Bernois, em Lanka, em o que tivesse um pouco de tamanho para depois ver se aproveitava. Não aproveitava nada. Aí o ano passado nasceram 2 filhotes, um que você olha para ele assim, você fala, nossa, que larguei esquisito, e o outro que você já vê um Hansby lá. E aí este ano o filhote, o branco melhor, criou uns 3 filhotes, os pais nada, e estamos aí nesse trabalho, bem dizendo, zero ainda. Aí passei também em outras canárias, mas eu nem conto esse trabalho porque é bem atípico. Mas para não perder o fio da meada, qualquer coisa, ter uma peça ali, vai que sai um mais próximo, para você usar uma fêmea, fazer uma bigamia, né? Porque são pássaros, até o momento, com preço meio puxado, né? Então, dependendo, você consegue uma alternativa. Mas, e foi isso. Mas o que eu andei pesquisando e lendo e estudando sobre essa raça é que, inclusive lá mesmo onde ela é originária, não existe meio que ainda um padrão definido, né? É tipo assim, é, um, é uma raça em cima de características que o povo de lá gosta
e que foram cruzando e que foram tentando tirar bicho lá, mas tem gente que já gosta de um bicho mais assim, mais assado, é meio por aí ainda, é uma coisa meio amadora, meio Então, mas visceral. eu até me surpreendi quando eu vi o standard da raça. Porque quando você olha o pássaro, ele tem individualidades muito características, né? E quando você vê o standard da raça, você consegue perfeitamente um larguê com uma cauda superior. Porque não tem nenhum item, fora a cauda ser maior que o tronco, que disfarça de um larguê bom. Então, isso que e o tamanho, né? Acima de 20, larguê acima de 17. Mas, então, isso me preocupa, porque o pássaro que eu conhecia, eles até gostavam de um pouco daquele camelinho, né? Aquele pássaro que faz olha para baixo, que tem uma curvatura no pescoço, que vem do giboso. Então, o pássaro fazia um pouco, eles vinha reto, 60 graus, só que a cabeça dele fazia um pouquinho arqueada para baixo. Era um pássaro que, como vem do giboso, que é uma ave frisada, tinha um pouco de facho. Então, aquele pouco de facho ali, aquelas penas mal sentadas no flanco ali, aquela bombacha, com aquela cauda bem aberta, era outra característica. E aí, quando você vê pássaros com penas bem lisas, bem assentadas, você começa a falar, pô, mas está virando um larguê de rabo aberto, né? E, E até... Oi? não, e aí tem duas coisas bem interessantes que você falou aí e que me chama a atenção para o que está no standard e o que a gente vê de foto, que é exatamente isso. Assim, por exemplo, quando eles falam o corpo deve ser delgado, alongado e cilíndrico. Beleza, até vai lá, mas tem um outro ponto aqui que eu acho interessante. Forma e posição. As partes do corpo devem ser proporcionais umas às outras, cabeça e pescoço devem ser finos e esbeltos. Eu até agora não vi um Hansme completamente esbelto, porque todos têm esse camelinho que você fala. Né? A impressão que eu tenho, vendo as fotos, nunca vi um pessoalmente, mas vendo foto, vídeo ou alguma coisa que a gente tem, todos têm aquela cabeça meia voltada para baixo ali com aquela corcundazinha. Então, Que assim, para mim é uma beleza. Que para esse mim é uma beleza. esbelto que eles pregam, né? Esse corpo cilíndrico, até porque quando você tem uma ave que baixa a cabeça, você perde essa questão do corpo cilíndrico, né? E eu não consigo ver isso neles. E o outro ponto seria essa questão da plumagem, né? Porque eles pregam uma plumagem bem aderente, bem justa, bem não sei o quê, e a gente sempre vê bicho aqui e acolá com a gravatinha, saindo uma pluma ou outra, né? É aquela história, né? Nem eles ainda realmente conseguiram apresentar aves dentro, pelo menos desse padrão que eles estão pregando para que venha a ser o estándarde da raça. Sim, eu estava até preocupado, para ter uma noção, Max, como que é a questão de você comprar uma raça pelo que te falam os criadores e depois lendo o estandarte. Eu fui orientado totalmente que era importante essa curvatura de pescoço, era importante ter um pouco de facho, era importante que o destaque de ombro no meio da plumagem ali, ele quebrava a linha do pescoço com o ombro, por mais cilindro que pedia, mas ele tinha um ombro que quebrava, tanto que o York era preferido porque fazia um diâmetro maior, mas acima, né? Não aquele barrigudo. E, e aí, tanto que o criador tinha pássaros assim, e ele me vendeu os mais larguei, rabudo. E aí, a hora que você vê o padrão, você fala, pô, tô na frente. Até postei um dos filhotes meus, um monte de europeu. Cara, que coisa mais linda, que não sei o que eu falo. Tipo, sério, né? No meu, eu falta isso, falta aquilo, mas o que faltava no meu era algumas coisas que eu queria, hoje o manual vai contra, né? Então, não sei. Agora já passou a primeira fase, provavelmente vai ser assim, né? A ideia que não dá para esquecer do Rasmi se preocupe com a cauda, porque muitas vezes o cara vai querer fazer um bicho muito grande e aí não vai conseguir fazer a cauda superior ao tamanho do tronco. Então, mais vale um bicho menor, né? Embora o tamanho é acima da cauda, quando você vai analisar, a cauda ela conta item no quarto item e conta no primeiro item, né?
Então, a cauda não vale só no quarto item 15 pontos, ela vale 15 mais 20 do primeiro item, porque uma coisa depende da outra. Eu acho assim que no standard do Hansme a cauda é fundamental, né? Tanto com relação ao tamanho, né? Porque ela que vai dizer realmente o tamanho final da ave, quanto com relação à forma, porque como ela passa da metade do tamanho da ave, né? Ela tem que ser um pouco maior do que o tamanho geral da ave, sem contar com ela, e ela tem que ter a forma do garfo, né? Tem que ser aberta. Então, eu acho que hoje é fundamental. Talvez, por ela chamar tanta atenção, ela ser tão protagonista nessa raça, ainda não se chegou a um consenso, digamos assim, de como deve ser o restante, né? Então, julgando hoje só uma cauda, né? Talvez Sim. o Hansby esteja nessa situação. O pessoal está olhando só a cauda, pronto. A caudão aqui, está em garfo, é Hansby. E o resto? Vamos para frente para ver como é que fica. Seus projetos para Hansby, Serginho? Criar. Não, eu converso muito com o Matusca, com o Matheus Matucha, né? Mateusão, Brasília, né? Até falei para ele tentar selecionar alguns largueiros lá que se pareçam com mais próximo de Husme, para depois a gente ver se faz um entrecruzamento e, fora isso, é tentar fazer outra importação e criar com o que eu já tenho, né? Vai esse ano para Regenilha e Companhia Limitada? Se Deus quiser, né? Regi mudou de lugar, mas vai ter uma feira na Itália. Agora, Mundial, a gente ficou fora com tudo certo lá da importação, tudo certo, só que aí teve a gripe aviária, já não foi possível. Dia 1º de janeiro, falei, vai cancelar por causa do Covid. Aí, dia 10, cancelou por causa de gripe aviária, ou seja... Então, nem conto muito com o Reggio Emília ainda, porque tem vários fatores naquela região, né? Ainda, Covid, gripe aviária, então, vamos ver, tomara que tenha. Mas a ideia eu como criador que gosto de fazer, de ver todo o trabalho, eu sei da importância de abrir o sangue, né? Então, e sei também da importância de se apresentar quando for apurado esse sangue. Então, eu penso em trabalhar com umas 3 linhas, né? A que eu já tenho, trazer mais uma linha e ter uma linha de trabalho com pássaros brasileiros aqui, com larguê, para ver o que vai dar, né? Uma invenção sua. Eu acho que numa dessas você acaba pulando na frente, entendeu? Você pode perder todo esse trabalho, já tem que entrar sabendo, ó, isso aqui é pra dar merda. O que não pode é misturar, né? As linhas. Se você manter cada um ali num canto ali, você vai vendo o resultado que cada uma está dando. Agora você começa a misturar e pronto, aí você se lasca. A hora que vem não tem mais nenhum puro, né? Daí é um trabalho que você faz para somar. Você tem que já fazer sabendo que não vai dar nada. E caso venha um bicho que chama atenção, você vai colocando a outra linhagem, marcando. Isso daí é importante, né? Sérgio Nicolau, Serginho, Xuxinha, meu Mazela querido, como você preferir. Muito, 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 muito obrigado. Você sabe que você é um paulista, paranaense, nordestino, querido da ornitologia. Sempre que você vem aqui, é recebido com o melhor que a gente pode dar. A gente gosta muito de você. E aí eu falo não só por mim, mas falo pelo pessoal daqui, pelo o que o pessoal me fala. Seja sempre bem-vindo, seja muito obrigado pela disponibilidade de conversar sobre uma raça dessa que não chegou no Brasil. Se chegou, chegou para o Serginho, e nem os iranianos ainda sabem o que querem, mas a gente já está falando aqui nela. Quem sabe esse programa da gente, na posteridade, quando a gente tiver velhinho, jogando dama lá no oitão do pátio da FOB, o povo vai estar dizendo, hoje Serginho e Max, em não sei, 2022, conversaram sobre o Hansme. Pronto, então estamos aqui. Muito obrigado, meu amigo.
de coração. Estamos esperando sua nova visita aqui. E valeu por tudo, valeu por trocar essa experiência com a gente, valeu por conversar sobre o canário, valeu por tirar um pouquinho do tempo seu com sua família para estar aqui conversando miolo de quartinha, como diz o Matuta aqui no Nordeste, aqui com a gente. Show de bola, Max. Eu só queria agradecer aí pelo convite, né? Falar de porte aí num canal seu aí que é muito interessante. Meu não, só uma parte. Meu não, da FNO. Eu sou apenas um emissário. Isso, da Federação Nordestina Ornitológica, que também só está crescendo. Isso é muito prazeroso. O canal está muito bom. O estilo que ele traz é cativante. Você fica do começo ao fim mesmo. Ele dá para ir para podcast depois, porque não tem muito visual, então o cara vai trabalhando, escutando ali no canal. E ainda tem uma vantagem, viu? A gente não cobra R$1,50 por pergunta. Ainda tem isso. Isso é importante também. Então, eu quero agradecer as palavras suas aí, questão do pessoal aí do Nordeste. Cara, que vontade de voltar aí o quanto antes. Sempre sou muito bem recebido, muito feliz nos momentos que eu estou aí, né? Questão cultural, questão da comida, dos amigos, do sotaque, gosto de tudo, cara. Show de bola. Vamos combinar, estamos conversando aí, aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, estamos conversando com a Bílio, com alguns amigos aí de outros clubes, para a gente ver se faz um estadual em 2023. E com certeza você é um dos nomes que está no topo da lista aí para a gente poder convidar, conversar. E vai depender da sua agenda, que é sempre lotada, meu amigo, mas é sempre lembrado aqui por a gente. Que legal, muito prazer de saber disso. Obrigado, meu irmão. Quando eu postar aqui o vídeo, eu mando o link para você botar sua legião de seguidores. Serginho, Digital Influencer da ornitologia brasileira. Valeu, um abraço para Max, Alessandro e para a galera aí. Valeu, meu irmão. Dá um abraço aí para a galera também.